tudo bem? Meu nome é Tânia, eu sou aluna do curso de licenciatura em Química da Universidade Federal do Pará e estou aqui juntamente com a professora Cíntia hoje para a nossa aula de Ciências do 9º ano e nós vamos falar sobre o tema Transformações Químicas, ok? Nesta primeira imagem, você se pergunta o que este equipamento de segurança deste automóvel tem a ver com transformação química, não é? Pois é, mas tem tudo a ver. O airbag é um dispositivo onde o balão infla-se com um gás chamado nitrogênio e ele advém do acontecimento de uma reação química ocorrida. Então, quando acontecem acidentes, ocorre uma reação química onde o gás nitrogênio infla o balão e as pessoas dentro do veículo são protegidas dos impactos. E agora você observa uma lenha queimando aqui. Você já imaginou um churrasco, não é mesmo? Mas aqui nós temos uma combustão, que é a queima de um material na presença de oxigênio e nós temos ao final o carvão e gases liberados para a atmosfera. Aqui também está acontecendo uma reação química. Nesta outra imagem, você vê aqui uma porteira e ali tem uma setinha indicando uma dobradiça. Nesta dobradiça, a gente observa muitas vezes algumas ferrugens. Sabe por que isso acontece? Porque esse material contém ferro. Geralmente, todo material que contém ferro, em contato com a água e com o oxigênio, nós observamos também transformações químicas. Sim, a ferrugem é uma transformação química. Toda transformação química é conhecida por reação química. Nós temos as reações químicas simbolizadas, representadas pela equação química. E na equação química, de um lado, nós temos os reagentes, separadas por uma seta que significa transformação, e do outro lado, nós temos os produtos. É uma maneira universal de expressar a equação química. Toda reação química é importante também lembrarmos que nós temos leis ponderais que deverão ser observadas, que é a lei da conservação das massas e a lei das proporções constantes. Nós observamos aqui, nesta reação química, de um lado, os reagentes e de outro lado, os produtos. Então, do lado esquerdo da seta, nós temos os reagentes e do lado direito da seta, nós temos os produtos. Observe que nós temos as bolinhas que representam átomos que formam moléculas e, neste caso aqui, nós temos duas moléculas de hidrogênio somados a uma molécula de oxigênio que se transforma em duas moléculas de água. E observe também que nesta equação química, os átomos no lado dos reagentes se igualam aos átomos do lado dos produtos. Então, quando você tem de um lado 4 átomos de nitrogênio, do outro lado da reação, lá no lado dos produtos, você também tem que encontrar 4 átomos de hidrogênio. A química, ela vem recheada de símbolos que é muito importante nós sabermos seus significados. Então, nós já sabemos que a seta significa transformação. Muitas vezes, em cima dessa seta, virão alguns símbolos. Por exemplo, aqui nós temos um triângulo que significa aquecimento. Ao passo que ao lado das substâncias, tanto nos reagentes como nos produtos, nós teremos algumas letras entre parênteses, que estarão representando o estado físico das matérias. Por exemplo, nesta aqui nós temos o S, que significa sólido. Muitas vezes poderemos ter substâncias líquidas, onde nós teremos que colocar entre parênteses a letra L. Outras vezes também teremos substâncias em vapor ou aquoso e dessa maneira a gente coloca também entre parênteses a letra correspondente ao estado físico daquela substância, correto? Como eu disse antes,
a mesma quantidade de átomos nos reagentes deverão estar presentes nos produtos. Isso significa fazermos o balanceamento químico. Então, verificamos aqui nesta equação apresentada que ela já está balanceada. Veja bem, ao lado da letra N, que é o nitrogênio, nós temos um número 2. Este número, ele representa um índice. É outra simbologia numa equação química. E serve justamente para a gente buscar acomodar, fazer este equilíbrio das reações químicas. Nós temos o nitrogênio reagindo aqui do lado esquerdo da seta com o hidrogênio. Observem que tem o numeral 3 ao lado do hidrogênio. Esse numeral 3, ele é conhecido como coeficiente. O coeficiente aqui indica que eu vou multiplicar pelo 2 ali ao lado do hidrogênio, que vai dar a quantidade 6. Então, observe que do outro lado da seta nós temos os produtos. Se nós observarmos, lá também tem um coeficiente 2 ao lado daquela substância que se formou e que, se eu multiplicar pelo 3, teremos 6 hidrogênios. Então, aqui nós temos uma reação já balanceada. Então, de um lado da seta, nós temos os reagentes, observe que nós temos 2 nitrogênio. Se olharmos para o outro lado da seta, temos ainda nos produtos 2 nitrogênios, porque o coeficiente indica uma quantidade que devemos multiplicar pelo índice de cada elemento. O nitrogênio não tem índice, então subentende-se que tem o numeral 1. Então, você multiplicando, você encontra do outro lado nos produtos 2 nitrogênios também. Nos reagentes, nós temos aqui o hidrogênio, que tem um índice 2. Porém, nós temos o coeficiente 3. Devemos, então, multiplicar para saber a quantidade de átomos. Ou seja, nos reagentes, nós temos 6 átomos de hidrogênio. E lá nos produtos, fazendo a verificação, o balanceamento da equação química, observamos que também tem 3 átomos de hidrogênio, porque nós pegamos o coeficiente 2 lá do produto e multiplicamos pelo índice que o hidrogênio tem. Assim, encontramos também 6 hidrogênios do lado dos produtos. Observe que, então, as leis ponderais estão sendo aqui verificadas. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O balanceamento das equações químicas deve seguir alguns passos. Atribuir um coeficiente inicial ao radical ou elemento que aparece apenas uma vez em um dos membros. Se mais de um elemento aparece uma única vez, dê preferência para o que apresenta maior número de átomos, ou seja, aquele que tem maior índice, aquele númerozinho que aparece embaixo do elemento. Terceiro passo é prosseguir com os outros elementos ou radicais, transpondo os índices de um membro para o outro, usando-os como coeficientes até o final do balanceamento. Reação de decomposição ou análise, reação de adição ou síntese, reação de simples troca ou deslocamento e reação de dupla troca ou permutação. Observe essa primeira reação. Ela é uma reação de decomposição ou análise. Você observa que nós temos 2 moléculas de água e a decomposição é justamente a transformação elas em 2 moléculas, 2 substâncias simples. Em contrapartida, nós temos aqui uma segunda reação química, que é a adição ou síntese, que é justamente a formação da água. Nós temos 2 moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio, formando uma única substância. Ali nós temos uma adição ou síntese. Reações de deslocamento ou substituição ou simples troca
São reações em que um elemento químico de uma substância simples substitui outro elemento de um composto, libertando-o como substância simples. Temos também as reações de deslocamento, onde alguns elementos dos reagentes reagem deslocando-se entre eles. Observe que nesta primeira reação nós temos o zinco, Zn, com o ácido clorídrico reagindo, que é o HCl. E ali observamos que o zinco deslocou o hidrogênio e ficou agrupado com o cloro, formando o cloreto de zinco, e o gás hidrogênio foi liberado. Então, esta representa uma reação de deslocamento. Como exemplo de reações de dupla troca, nós temos o ácido clorídrico, HCl, reagindo com hidróxido de sódio, NaOH. Observe que nos reagentes, as substâncias estão combinadas de uma forma. E depois, após a reação química, nós já temos produtos combinados, ocorreram trocas entre os elementos. O hidrogênio, ele se combinou com a hidroxila do NaOH, formando água. E o cloro do ácido clorídrico, lá no primeiro membro da equação, se juntou com o sódio. Então, ocorreu uma reação de dupla troca. Então, agora vocês podem aprofundar esse conhecimento com outras leituras. Bons estudos!